Oi, estamos começando mais um vlog aqui do canal. Vocês já viram o grande astro desse vlog? Conquistei o meu carrinho da TBR, está aqui do meu lado. E neste começo, aqui neste início de vlog, eu queria já começar dando início eu não sei nem como chamar isso, o preenchimento do carrinho. Enfim, vocês vão me ver colocando os livros aqui. Enfim, eu estou tentando botar fé que vai caber livro aqui, viu, gente? Porque o bichinho é frágil. Nossa, eu achei ele bem frágil. Também não que tenha sido muito caro, tá? É baratinho, então por isso que ele não é tão resistente assim. Mas estou curiosa, né? Porque dizem as lendas que ele aguenta o peso dos livros. Então vamos ver, vamos tirar a prova. Eu vou começar a colocar os livros aqui. E assim, a intenção, obviamente, como o próprio nome do carrinho, né, o nome que nós aqui da comunidade literária demos para este carrinho, né, como a gente chama de carrinho da TBR, a intenção é colocar os meus livros não lidos. Mas eu ainda não faço ideia de como eu vou fazer essa organização, porque assim, aqui na estante, a maioria dos meus livros aqui que vocês estão vendo, eles são livros que eu já li, né? Eu tento deixar aqui mais na parte da frente os livros que eu já li e atrás é onde eu enfio, onde eu soco os livros que eu não li ainda. Eu ainda não sei se eu vou mexer nessa parte da estante propriamente dita, porque tem um motivo muito específico para isso. Dentro dessa porta aqui, né, porque nem sei se vocês já tinham reparado, né, se eu já tinha mostrado com detalhes, mas acho que não. Acho que no meu vídeo, quando eu mostrei a estante, assim, eu não cheguei a mostrar que tem essas portas aqui, né, tá na parte de baixo, mas aqui é onde eu guardo um monte de coisa, tipo, é onde eu uso mais pra organizar mesmo. E essa porta aqui específica, ela tem um monte de livros socados, que são apenas livros não lidos, só pra vocês terem uma noção de como que tá. Nem dá pra ver, né, daí de onde vocês estão. Mas enfim, gente, aqui, ó, é só livro não lido. Uma situação terrível. A princípio, então, a minha ideia é passar esses livros pra cá e depois eu vejo como eu vou fazer a organização. Agora, eu vou fazer essa primeira parte, que é colocar os livros aqui, ver se eles vão caber aqui, porque na realidade eu nem sei se vai caber. Eu não faço ideia de quantos livros tem ali. E nem faço ideia de quantos livros cabem aqui nesse carrinho. Então, eu vou descobrir tudo isso agora. Enfim, a gente vai conversando, vou mostrando pra vocês aí o processo e quais vão ser as decisões que eu vou tomar ao longo do tempo. Porque eu realmente não sei se eu vou colocar outros livros além daqueles que estão aqui nessa portinha. Aí uma coisa que eu esqueci de falar antes de começar aqui o processo é que enquanto eu estiver arrumando aqui eu vou estar ouvindo um audiobook, então eu já vou dar início aqui às leituras do vlog. Mas sobre as leituras a gente conversa depois, porque agora não é o momento. O momento agora é de mostrar aqui esse início do processo, porque eu realmente não sei, gente, se eu vou conseguir fazer tudo agora. Vamos ver. Bom, gente, temos aqui um carrinho em que eu consegui colocar todos os livros, tá vendo, ó? Tem livro na parte de trás, de todas as prateleiras. Acho que eu vou organizar melhor, porque eu só fui colocando aqui mais ou menos, meio que de qualquer jeito. Aí eu vou dar uma organizada, e aí vou fazer uma tour pelos títulos que tem aqui. E realmente só coube aquilo que tava nessa portinha. Eu tirei tudo daqui, e acho que não vou conseguir colocar mais nada. Porque tá bem cheio já. Olhando aqui, gente, sinceramente, eu tô até pensando em talvez tirar algumas coisas daqui. Mas isso eu ainda vou decidir.
Já faz um tempo, né? Não sei quantos dias. Só sei que já faz bastante tempo que eu não venho fazer um update. Eu só tô vindo fazer update hoje porque eu percebi que já se passaram vários dias. E porque nesse meio tempo aí, nesses últimos dias, eu acabei decidindo que eu ia levar esse vlog por 2 semanas ao invés de uma semana. Agora, a minha intenção é de terminar esse vlog provavelmente no sábado, porque o mês termina na sexta, que é Halloween, né? Então, já que estamos aqui, então eu vou gravar também até o Halloween, até porque eu tô pretendendo fazer algumas coisas, não quero ler coisas específicas, eu quero assistir coisas específicas, eu inclusive quero comer coisas específicas, eu quero ver se dá certo esses meus planos de Halloween, e aí eu registro aqui com vocês, né, então, pra encerrar o vlog mesmo no dia 1º, porém antes disso, hoje eu tenho sim comentários de leituras concluídas, por incrível que pareça, porque, vamos ser bem sinceros assim, não tô lendo tanto quanto eu gostaria, mas ainda assim eu tenho 2 updates de leitura, por isso que eu resolvi parar aqui, né, aproveitei que hoje eu já tirei um tempinho ali pra gravar um vídeo, se tudo deu certo já foi ao ar, tô aqui aproveitando esse embalo pra já gravar esse update e também falar outras várias coisas, eu provavelmente vou inclusive esquecer as coisas todas que eu tinha planejado falar. Isso que dá, né? Ficar tanto tempo assim sem gravar. Quando grava o update, a gente esquece de tudo que a gente queria falar. Então já vou começar com os updates de leitura. Eu terminei o livro do Piquenique, o Projeto Rose. Eu terminei esse livro no dia do encontro. Era tipo 7 horas da manhã e eu estava terminando a leitura, porque faltava tipo uns 4 capítulos. Esse livro foi uma grata surpresa, porque eu tava achando que ia ser uma leitura muito datada, eu tava achando que ia ser um livro que teria muitas questões, assim, que eu ia ter que passar pano, que eu ia ter que relevar. Tipo, eu pensei que eu fosse, né, ter aquele pensamento, é porque esse livro foi escrito, sei lá, em 2010. Mas, no fim das contas, eu acho que o que mais me surpreendeu foi justamente o autor não ter caído nessas questões, assim. Tudo que poderia ser problemático não é, né? O autor, ele trabalha alguns assuntos, como pessoas no espectro autista, ainda que, na época, pelo que a gente conversou lá, o pessoal falou que viu entrevistas do autor e ele fala que não escreveu o protagonista desse livro como uma pessoa dentro do espectro, mas claramente ele está dentro do espectro, porque tem muitas características de uma pessoa neurodivergente. Então é um livro que vai falar sobre pessoas no espectro autista, é um livro que vai falar sobre até mesmo questões de machismo, feminismo, não monogamia, várias outras coisas, assim, várias outras questões que eu acho que ele poderia, assim, tava ali uma linha tênue que ele poderia se tornar problemático, mas em nenhum momento ele se torna problemático. Então isso me surpreendeu muito. E aí, no fim das contas, eu super gostei desse livro. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler no clube esse ano, né, lá do Piquenique. Eu me diverti muito, gente. Eu literalmente gargalhava em algumas cenas desse livro. Impressionante, assim, como eu dei risada. E aí, lá no encontro, quando a gente tava conversando sobre essa questão do livro ser cômico em vários pontos, levantaram uma questão que, justamente, mesmo o livro tendo cenas engraçadas, não parece que em nenhum momento o autor tá tirando sarro da condição do protagonista, né, do Dom. É sempre de uma forma que, assim, é simplesmente humor. A gente acaba dando risada porque são momentos, assim, que as coisas acontecem e você fica, meu Deus, imagina isso acontecendo na vida real. Mas não passa aquela coisa de ridicularizar, sabe? Eu sinto que é muito mais uma coisa pra você se identificar, pra você sentir mesmo uma empatia por ele, sobre, né, pela situação que ele tá passando ali. Mas eu dei muita risada do próprio raciocínio do Dom, assim, a maneira como ele vê o mundo, o jeito que ele pensa. É engraçado por ser diferente. Mas justamente, eu não sinto que isso é tratado de forma pejorativa. Acho que eu não esperava, mas no fim das contas eu fiquei com vontade de ler os outros livros, né? São 3 livros no total. E esse primeiro livro, ele é bem fechado, tá? Então quem tem interesse de ler, pode ler tranquilo, você não vai ficar com nenhum cliffhanger, nada em aberto que justifique a existência de um segundo livro. Tem ali uma coisinha ou outra que você pode pensar assim, isso aqui poderia ser trabalhado, mas não tem nada que fique em aberto, tá? Então, se você quiser ler e, né, ficar só no primeiro livro, é bem tranquilo, a história é muito fechada, mas existem essas 2 sequências. O segundo livro foi traduzido, eu não me lembro como ficou o nome do segundo livro, mas o terceiro até o momento não foi traduzido e já foi lançado faz um tempinho, né? Ele foi lançado acho que em 2018, se eu não me engano. Então não sei se um dia ele vai vir pra cá. Então eu fiquei muito, muito feliz com essa leitura. Gostei muito mesmo. Tava precisando, sabe, de uma leitura assim também. Por mais que eu tente ler coisas mais temáticas de Halloween esse mês, eu acho que eu tava precisando de uma leitura assim rápida e leve, engraçada. Então foi uma ótima pedida. E hoje eu terminei aquele audiobook que eu comentei, acho que na
verdade eu não comentei nada sobre esse audiobook, eu só mostrei que eu tava ouvindo lá no começo do vlog, que foi o The Treasure Hunters Club. Esse livro, mais uma vez, também é de um clube do livro, que é do Clube do Livro da Keila. É o livro desse mês, inclusive. A discussão acho que vai ser no próximo fim de semana, eu vou ver se eu consigo participar ao vivo, mas é sempre difícil, porque é no domingo à tarde, e muitas vezes eu não tô em casa nesse horário. Então, se eu tiver em casa, eu vou ver se eu assisto. Mas eu sempre acompanho todas as discussões, porque eu gosto muito de ver a opinião das pessoas e tal, e é justamente por isso que eu tô participando do clube, né? Mas enfim, esse foi mais um livro que foi mais pra esse lado leve, assim. Ele não é um mistério super pesado, com cenas, né? Uma coisa assim, muito assassinato, sangue e tal. É um negócio um pouco mais cozy mystery. Então, ele tem uma pegada levemente, assim, de mistério de ilha. Ele tem uma coisa assim, porque tem ali uma cidadezinha pequena, que é litorânea, né? E as pessoas vivem ali, todo mundo se conhece e tal. E aí chegam algumas pessoas novas por diversos motivos e elas vão se envolver com essa história de um tesouro que tá ali escondido há muito tempo, né? Existe essa história de que tem um tesouro que tá escondido há muitos anos naquela cidadezinha. Eu não lembro agora se é uma ilha. Eu acho que sim, mas eu não tô conseguindo lembrar agora se é uma ilha ou se é só uma cidade litorânea. Então tem essa coisa dessas pessoas que chegam e cada pessoa tem um motivo, né? Então a gente vai acompanhar basicamente 3 pessoas e cada um tem a sua história ali, o seu ponto de vista. E aí tem esses caçadores, esse clube, né, dos caçadores de tesouro, como o nome diz, que é um clube já antigo, né? Tem pessoas que participam desse clube há muito tempo, então tem toda uma história relacionada a esse clube, que tem a ver com esse tesouro, então tem bastante flashback, tem muita história de anos e anos atrás, ali dos anos 20, 30, enfim, vai contando muita coisa do passado. Só que eu não consegui me conectar muito com essa quantidade de personagens. Eu tenho geralmente dificuldade com um livro que tem muito personagem e que aí coisas muito tensas assim acontecem com os personagens, porque eu acabo não conseguindo sentir por eles, né? Então tem mortes ou coisas, né, difíceis, tristes que acontecem na vida de alguns dos personagens, eu não consegui sentir por praticamente nenhum deles, porque não dá tempo da gente se apegar a esses personagens, né? Porque são muitos. Ainda tem assim, tem o pessoal do passado, tem o pessoal do presente, tem ali umas histórias de família, um monte de coisa. A única história assim que eu consegui me envolver um pouco foi a história do protagonista, do Peter, que é, né, digamos assim, ele é um dos protagonistas, mas ele é como se fosse o principal ali da história, né? Então, a história começa com ele, a gente tem muitas vezes ali o ponto de vista dele aparecendo. Acho que foi a história que eu mais consegui me conectar, assim, um pouco. As outras histórias paralelas foram uma coisa assim, meio, sabe, um bolo assim na minha cabeça, que eu não consegui separar muito as coisas e nem me importar muito com os personagens que estavam envolvidos nessas outras histórias. Então, no fim das contas, eu dei 3 estrelas e meia. Ai, nem comentei, né? Mas o Projeto Rose eu dei 4.25, quase ali no 4,5, mas eu acabei dando 4.25, e esse livro eu dei 3,5. Eu até poderia dar um pouquinho a mais, tipo 3.75, assim, mas eu acho que ainda faltou um pouco, sabe? Eu acho que talvez se tivesse menos personagens, por mais que o autor tenha trazido bastante, assim, background, contado bastante as histórias desses personagens, como eu falei, ele conta a história de muita gente, então você não sabe com quem que você vai se importar, e aí acaba que você não se importa com ninguém, pelo menos esse foi o meu caso. Mas é um mistério gostoso de ler, tem um final, assim, que eu achei ok, e é isso, assim, não foi um livro que super, nossa, amei, mas também, né, não tenho nada de muito negativo pra falar sobre ele, então por isso que ele ficou aí com essa nota média. Sobre leituras em andamento, não vou falar nada, gente, de verdade. Eu prefiro deixar pra falar no final do vlog sobre outras leituras que eu espero pelo menos concluir mais alguma coisa pra poder trazer uma opinião final, né, pra vocês até o fim desse vlog. E agora eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram aqui em casa. Vocês viram aí que eu recebi aquela caneca, a coisa mais fofa do mundo, da Ophir Ceramics. Gente, eu sou apaixonada por essa loja. É uma loja só de cerâmica, como o nome já diz. Infelizmente, eu não consigo sempre comprar nessa loja. Na verdade, é a primeira vez que eu compro lá. E eu tenho uma outra caneca de lá que eu ganhei de aniversário. Mas, assim, nossa, eu queria, sério, todo mês comprar alguma coisa lá, porque eu sou apaixonada por todas as peças. Eu acho tudo, assim, de um cuidado, sabe? Com detalhes. E é tudo tão bem feito, tudo tão lindo. E, ai, eu sou apaixonada. Então vocês viram que agora eu tenho a minha xicarazinha de fantasminha leitor. Eu amei. Além disso, algumas outras coisas chegaram aqui nos últimos dias, e até mesmo no vlog passado que eu esqueci de mostrar. Então eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Teve uma coisa que chegou hoje, e tem outros 2 itens, que no caso são livros, que chegaram nos últimos dias. Até coloquei aqui o meu microfone, né, na roupa, pra gente poder ter mais facilidade aqui de mostrar as coisas. Hoje eu recebi este planner, que vocês já devem estar acostumados, né? Quem já acompanha o canal aqui há um tempo sabe que
Eu adoro os planners da loja Quimera, que é a loja da Bia Paludetto, né, pra quem não conhece. Esse aqui é o planner de 2026. Então, gente, os planners da Bia, eles são planners muito simples, assim, não são planners que tem um monte de coisa pra você preencher. E eu, como uma pessoa ansiosa, eu gosto assim, porque eu não gosto de ter um monte de coisa que eu preciso preencher, um monte de lista, um monte de tabela, um monte de coisa. Eu gosto de planners mais simples mesmo, minimalistas, com o mínimo de itens pra eu preencher, sabe? Porque é isso que faz com que, assim, eu tenha só realmente que colocar aquilo que eu preciso focar mesmo na semana, os meus compromissos, as coisas que eu quero lembrar. Então, eu gosto de planner, assim, simples, direto, objetivo, e os planners da loja Quimera são assim, e eles têm essa identidade visual sempre mais mística, assim, que eu acho super bonita. Tô bem feliz. Chegaram algumas outras coisinhas também, chegou um marcador, um cartão postal, mas eu já guardei, então não vou nem mostrar. Aí um livro que chegou no último vlog e eu esqueci de mostrar é este aqui, ó, Cultos, da autora Amanda Montel. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de tudo tem a ver com seita. Eu adoro assistir documentários, ler coisas sobre seitas, eu tenho, assim, uma fascinação por esse assunto. E esse aqui é um livro que eu ouço falar super bem, pelo que eu já li sobre, é um livro que vai falar mesmo sobre como são construídas as seitas, né, como que é a mentalidade das pessoas, tanto dos líderes de seita quanto das pessoas que participam dessas seitas. Então eu tô bem animada pra ler esse livro, ele não é muito longo, tem uma diagramação bem a cara dos livros de não ficção da Dark Side, né, então sempre tem, assim, passagens que já vêm marcadas, tem algumas ilustrações, então parece uma edição bem legal. E é isso, né? Eu tô muito, muito animada, vou tentar encaixar nas leituras desse ano, tá? Porque realmente é um assunto que me interessa muito. Se vocês tiverem indicação de livro, seja de ficção ou não ficção sobre seita, filme, série, tudo, eu gosto de consumir absolutamente tudo sobre esse assunto. E um outro livro que esse chegou nos últimos dias, eu acho que deve fazer uns 4, 5 dias que chegou aqui em casa, é o novo livro do Vitor Martins, Os Três Desejos de Eugênio. E esse aqui, ele veio com os brindes. Então, a gente tem o melhor de todos, que é esse marcador de salsichinha. Tudo na minha vida. Simplesmente perfeito. Temos aqui um adesivo também. E um card, né? Que os livros da Alt geralmente vêm com card, né? Isso é tipo card de colecionador. Só que esse aqui, ele veio com um espaço para você preencher aqui os seus desejos. Então, achei tudo. O próprio Vitor já falou que esse aqui é o livro mais adulto dele, né? Então ele tá se distanciando mais do jovem adulto. Ele já tava fazendo isso em mais ou menos 9 horas, mas aqui eu acho que é, assim, 100% um livro adulto, com personagens adultos, porque no caso de mais ou menos 9 horas, a gente ainda tem os flashbacks de quando os personagens eram adolescentes. Aqui eu acho que é totalmente uma história contemporânea com pessoas adultas, obviamente protagonistas LGBT, então pessoas que estão ali na faixa dos seus 30 anos, então eu acho que, assim, eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ser. Eu já tive, acho que um gostinho disso com o último livro dele, mas eu tô bem curiosa pra ver como vai ser um livro 100% adulto do Vitor. Sou muito fã do Vitor, né, já falei 1 milhão de vezes, eu gosto muito dos livros dele, então eu tô tranquila, eu realmente acho que eu vou gostar. Então, de recebidos, né, o que temos é isso, e eu tinha mais um assunto que, gente, na verdade eu só queria encerrar esse assunto, porque eu comecei a falar disso em um vlog, e aí várias coisas, né, várias atualizações relacionadas a isso andaram aparecendo, então eu quero encerrar esse tópico aqui nesse update. Espero não precisar mais falar sobre isso, mas eu sentia que eu precisava ter esse encerramento aqui do assunto, que é a Flynn, né? Desde que eu conversei com vocês sobre o cancelamento da Flynn, lá naquele meu vlog do The Town, a gente teve vários desdobramentos e, assim, coisas muito curiosas que andaram acontecendo. Então, assim, a gente teve lá todo aquele rolê que eu não vou voltar e falar tudo de novo, né? Se você quiser saber, você assista lá o vlog. É interessante a gente pensar que o prefeito aqui de São José dos Campos cancelou a participação de uma pessoa por ser defensor da família. E o que surgiu, né, nos últimos tempos, nas últimas semanas, de notícia sobre o prefeito, é um tanto quanto curioso. E, assim, isso não sou eu que estou falando, tá? Temos notícias, eu vou ver se eu acho links das notícias e deixo aqui na caixa de descrição, porque não sou eu que estou falando, não é uma fofoca da minha cabeça. Tudo tem notícias, notas, enfim, coisas que saíram aí nos veículos de comunicação, porque, né, após essa polêmica toda, o que aconteceu é que o prefeito anunciou, até mesmo no perfil dele, né, foi anunciada aí a separação dele, né? Então ele se divorciou
da, então, esposa, né, agora ex-esposa dele, e, assim, algumas outras notícias relacionadas a esse fim desse casamento também saíram na imprensa, que teria envolvido aí terceiros, né, outras pessoas envolvidas também nesse término. Isso é tudo que eu vou dizer, você entenda aí como você preferir, e é um tanto quanto curioso, né, quando a gente analisa o motivo do cancelamento da participação de uma pessoa e aí depois o que acontece, que sai de notícias sobre essa mesma pessoa, que se diz tão defensora da família. Mas, como eu disse, não sou eu que estou dizendo, tem notícias com vários detalhes, então o que eu consegui encontrar de notícia, eu vou deixar aqui no box de descrição, caso você também seja fofoqueira, queira saber as informações, enfim, o que aconteceu, só você ler aqui embaixo. E aí eu tinha comentado também naquele vlog que já estavam pensando, né, em ainda esse ano fazer o evento, né, não deixar o evento ser cancelado e tal, já tinham planos de fazer o evento. E aí já estão correndo algumas informações, também já foram divulgadas algumas informações, de fato parece que o evento vai acontecer em novembro, porém com uma programação bastante diferente, né, bem distinta da programação anterior, né, original. Acho que, se eu não me engano, um dos shows será mantido, que é o show, inclusive, do Silvério, então esse show parece que vai ser mantido, mas o restante, assim, são mesas e outras coisas que não tem muita ligação com o evento original, assim, são outros assuntos, parece que a ideia é mais falar sobre literatura infanto-juvenil, ou sobre estimular o ato da leitura, né, em jovens, adolescentes, crianças, enfim. Vão ter alguns autores aqui da região, mas eu não tô tão por dentro. Se tiver alguma notícia também que saiu de forma oficial, eu vou deixar aqui no box de descrição, caso você também tenha interesse, né? Porque às vezes você tá aí, fico curioso pra saber, então eu vou deixar aqui. Mas, assim, desdobramentos, gente, né, que aconteceram. Então acho que era isso que eu tinha pra falar. Hoje já é terça-feira. A minha intenção é ainda concluir algum livro até sexta-feira. Vou conseguir? Só o tempo dirá, tá? Mas eu vou tentar, pelo menos, concluir mais alguma coisa até o dia 31. E, além disso, como eu falei, no dia 31 eu também quero fazer uma certa leitura temática, que, se eu conseguir fazer, eu vou comentar com vocês, mas não quero já dizer o que é, porque vai que não dá certo. Sobre o carrinho, né, porque eu mostrei o carrinho, falei que eu ia mostrar os livros, eu tô pensando em deixar isso para o próximo vlog, porque eu já quero começar o próximo vlog fazendo o sorteio da TBR, então vai ser uma coisa meio assim, eu já aproveito, já faço o sorteio da TBR e mostro também todos os livros, mas se não, eu também, pode ser que ainda nesse vlog eu mostre, eu não sei, vou decidir ainda. E agora é isso, né, continuar a semana, tentar ler aí as coisas que eu preciso ler, e vamos ver se até sexta eu consigo pelo menos finalizar mais uma leitura. A gente queria fazer uma indicação aqui pra vocês. Na verdade, não sei se é uma indicação não, porque, assim, é o tipo de coisa que a gente descobre que é bom, e aí depois a gente não quer mais comprar, porque é bom. Esses croissants da Swift, esses croissants são simplesmente deliciosos. Eles vêm congelados, mas eles já vêm prontos. Você só aquece, assim, coisa de 5 minutos na air fryer, e fica perfeito. Parece que você acabou de comprar na padaria. Eu, como uma pessoa que está num processo de reeducação alimentar, não posso ficar comendo isso daqui, né? Mas não vai matar ninguém. Então eu vou fazer agora aqui pra mim e para meu marido e vou mostrar pra vocês como fica. Vocês vão ver que coisa mais linda, maravilhosa. Antes tarde do que nunca, finalmente cheguei
pra gente finalizar esse vlog, que era já pra ter finalizado, né? Como sempre, eu me planejo pra finalizar num dia e não dá certo. Então, hoje, na verdade, que é domingo, eu queria ter conseguido postar esse vlog. Eu confiei muito na minha capacidade. Nem sei quando que eu vou conseguir postar esse vlog, mas espero que não demore muito, né? Afinal de contas, já estamos em novembro e esse vlog, ele é tipo as 2 últimas semanas de outubro, né? Eu falei que eu ia voltar quando eu terminasse alguma leitura, né? E eu, de fato, terminei. Não foi dentro do mês de outubro, né? Ficou aí sendo a minha primeira leitura de novembro. E a leitura que eu concluí foi em Algum Lugar Além do Mar. Mas antes de falar do que eu achei no fim das contas deste livro, eu quero comentar algumas coisas dessa semana, desses últimos dias que eu até mostrei aqui, né, mas não falei nada sobre elas. Na sexta-feira, que foi Halloween, eu tinha, né, comentado com vocês antes, né, no meu último update, que eu tentaria fazer coisas temáticas no dia 31, na sexta, e eu de fato consegui fazer, e algumas coisas até que eu não estava planejando e que eram temáticas. Eu fui no The Coffee, tomei a bebida temática deles, que eu acredito até que já tenha saído do cardápio. Fiz questão de ir no dia 31, porque na minha cabeça seria o último dia, porque é uma bebida especial de Halloween, ela ficou acho que disponível o mês inteiro de outubro, e creio que dia 31 tenha sido o último dia, mas nunca se sabe, pode ser que ainda esteja disponível. E essa bebida, ela é tipo comemorativa do lançamento do Casas Estranhas 2, aquele livro do Uketsu, se eu não me engano. Eu não li nenhum livro desse autor ainda, mas eu tenho bastante vontade de ler, principalmente o Casas Estranhas 1. Fui mais pra experimentar mesmo, porque eu adoro coisinhas temáticas, assim, então eu fui lá pra experimentar. Eu gostei bastante da bebida. Fico triste que ela tenha sido uma edição limitada, porque eu achei bem gostosa. Era de morango com leite, baunilha e uma calda de chocolate, assim, meio amargo. Achei bem gostoso. Aí, além disso, é uma coisa que foi meio inesperada, porque na verdade eu tinha planejado assistir o segundo episódio de Bem-vindos a Derry, né, que a gente tá assistindo aqui em casa, né, já saíram 2 episódios, e o segundo, apesar da data oficial dele ser no domingo, excepcionalmente eles lançaram o segundo episódio no Halloween, né, justamente por ser Halloween. Então, eu tinha planejado fazer isso, assistir o segundo episódio, só que, eu não me lembro se foi na quarta ou se foi na quinta-feira, eu vi que um cinema aqui da minha cidade ia fazer uma noite temática de Halloween, e é um cinema que tem aqui, que é se chama Kinoplex Diamante, e ele é um cinema super legal, tem restaurante, as poltronas dele são diferenciadas, são cabines, assim, né, para 2 pessoas, então você fica super confortável, e obviamente também é um cinema bem mais caro, né, que o normal, por ele ter toda essa comodidade, né, de ter essas salas super confortáveis, com as poltronas que você consegue inclinar. É muito maravilhoso esse cinema, eu gosto muito, mas eu não vou sempre por motivos óbvios. E esse cinema, então, ele tem também um restaurante que eu nunca tinha ido, essa foi a primeira vez. E eles fizeram todo né, esse rolê temático que eu mostrei pra vocês, né? Fiz os videozinhos e tal. Tava muito legal, gente. Infelizmente tava muito escuro, então não dava pra mostrar muita coisa. Mas pra quem tava lá, assim, a gente que tava lá, dava pra ver, assim, a decoração. Os funcionários estavam todos fantasiados. E eles fizeram um cardápio específico pro Halloween, então eu consegui comer algumas coisinhas ali, temáticas também. E depois a gente foi pro cinema, de fato, né? Que a gente foi assistir Frankenstein também, que eu postei aí pra vocês. E esse filme ele vai lançar agora na Netflix, no dia 7 de novembro, mas eles fizeram umas exibições em cinemas selecionados, e eu fiquei muito feliz que veio aqui pra minha cidade, e nesse cinema, que é um cinema incrível, eu, quando vou lá, é justamente pra assistir filmes que eu imagino que eu vá gostar, porque, né, se eu vou gastar uma fortuna com o ingresso, então que pelo menos seja um filme que eu já tenho expectativa, assim, de gostar. Sobre Frankenstein, gente, eu amei. Eu já li Frankenstein, é um livro que eu gosto bastante. Já faz alguns anos que eu li, então eu não tenho aquela memória super viva, assim, de todos os detalhes e tal da história, mas eu lembro muito de como eu me senti quando eu tava lendo. E com o filme, os sentimentos que o filme me despertou foram os mesmos do livro. Então isso me traz, assim, a impressão de que foi uma adaptação muito fiel, né? O Jacob Elord, gente, como Frankenstein, ele tá perfeito. É realmente a melhor coisa do filme, gente, disparado, assim, ele rouba a cena, ele tá muito bem como a criatura, mas também o Oscar Isaac como Victor tá perfeito, e esse filme me deu muita vontade, não de reler Frankenstein, ainda que eu um dia queira reler, mas esse filme não me deu vontade de reler Frankenstein, ele me deu vontade de ler um outro livro chamado A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que é da Kristen White, e eu já tenho esse livro aqui há um tempinho, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque a Elizabeth, ela tem uma participação até que bem, assim, presente ali, né? Ela é bem presente no filme e é com a Mia Goth, inclusive eu gosto bastante dessa atriz. Acho que ela foi ótima como Elizabeth. E eu fiquei doida pra ler esse livro. Ele acaba sendo, né, um derivado de Frankenstein, só que eu não sei dizer bem a sinopse porque eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que ele é a história do Frankenstein, só que com o foco na Elizabeth. Então, fiquei doida pra ler esse livro agora, gente. Acho que vou tentar encaixar nas minhas leituras aí até o fim do ano. Então, eu gostei muito, eu recomendo super, super, super. Até a estrutura da história é
muito parecida. Os personagens são ótimos. Tá todo mundo muito bem no filme. Assim, se eu fosse fazer uma crítica, eu sou muito fã do Guillermo del Toro, né? É um dos meus diretores favoritos. Eu sou completamente apaixonado por Labirinto do Fauno. É um dos meus filmes favoritos da vida. Inclusive, gosto muito também do livro que foi lançado depois, né? Que é um livro que aprofunda um pouco mais a história do filme. Eu amei. É um dos meus livros favoritos, inclusive. É um livro que eu favoritei. Então, eu já conheço, assim, um tanto do trabalho do Del Toro. E uma coisa que eu acho legal dele é porque ele tem uma característica de gostar muito de fazer criaturas, né? Ele gosta muito de trabalhar com maquiagem, essa coisa assim, de próteses e tal. Ele gosta muito de usar efeitos práticos nas criaturas dele. E eu acho que em Frankenstein, ele se segurou um pouco. Eu acho que ele poderia ter feito uma criatura um pouco mais grotesca. Eu acho que ele poderia ter feito uma criatura que usasse mais essa coisa que ele gosta tanto de fazer. Já fez muitas vezes em outros filmes. Eu não sei por que nesse eu senti que ele sei lá, ele foi um pouco mais contido, sabe? E assim, o filme é da Netflix, então orçamento eu creio que tinha, né? Mas não sei aí se foi uma escolha, enfim, criativa, o que aconteceu aí no meio do caminho pra ele decidir ser um pouquinho mais contido. Como eu falei, eu não lembro muito de detalhes do livro, então eu não sei se a estética dessa criatura é mais próxima à estética do livro. Eu realmente não vou lembrar desses detalhes. Mas foi a única coisa assim que eu teria de crítica pra fazer, sabe? Porque de resto, gente, os figurinos, o que são os figurinos desse filme? Coisa mais linda, sabe? A ambientação perfeita, diálogos, as interpretações, sério, é tudo muito lindo, a fotografia, é tudo muito belíssimo, assim, eu gostei muito mesmo desse filme. Eu já vi algumas pessoas criticando, mas sinceramente não quero saber. É aquele tipo de obra que, se você não gostou, não goste aí na sua casa, que eu realmente amei muito. E ainda sobre cinema, eu esqueci de comentar que na segunda-feira eu fui rever O Exorcista, né? Se vocês não sabem, O Exorcista é o meu filme de terror favorito. Então, quando eu vi também que tá disponível aqui uma reexibição no cinema, né? Eu nunca vi esse filme no cinema, obviamente, tá? Porque ele é de muito antes de eu nascer. Cara, eu acho incrível como que um filme dos anos 70 consegue ainda ser tão atual e tão melhor do que muita coisa que existe hoje em dia, que inclusive foi baseado nesse filme, né? Do assunto que ele trata, né? O filme de exorcismo, ele é o melhor que existe. Mesmo sendo um filme daquela época, mesmo com suas limitações tecnológicas, ainda assim, é um filme que faz muito sentido e ele tem ótimos efeitos. E quando você para pra pensar que praticamente tudo ali é efeito prático, a equipe que tava ali, sabe? Várias pessoas embaixo da cama pra conseguir mexer a cama que a menina tá lá possuída, litros de sopa de ervilha que foram usados, é tudo muito legal, assim. Quando você parar pra pensar, tirando toda a questão mais tensa, né, que a gente tem aí em relação a esse filme, né, outras coisas aí, mas falando sobre essa questão dos efeitos, de como realmente eles fazem ali pra aquela magia acontecer, né, pra aquelas cenas parecerem reais, olha, é sensacional. Eu sou muito fã de Exorcista, gente. Se você gosta de filme de terror e não assistiu Exorcista até hoje porque você acha que é datado, você acha que nem deve ser tão bom assim, pega pra assistir um dia porque você vai se surpreender. É realmente um filme muito bom. E você vai ver quantas toneladas de filmes atuais se basearam em Um Exorcista e ninguém nunca conseguiu fazer algo tão bom. Eu acho incrível como é um filme que, mesmo sendo tão antigo, ele retrata alguns debates que hoje eu não vejo serem tão feitos assim, né? Ele traz muito debate sobre religião e ciência, né? Então, religião versus ciência. Será que a menina tá possuída? Será que ela tá com um problema psicológico? Ela tá com uma doença mental? O que tá acontecendo? São reflexões, dúvidas que eu acho muito, assim, à frente do tempo mesmo, sabe? À frente do tempo em que o filme foi feito. E ele é baseado num livro também, que inclusive eu tenho o livro até hoje, não li, mas preciso muito ler também. E eu me surpreendi porque eu acho que eu tinha apagado essa informação da minha cabeça, mas quem fez o roteiro desse filme foi o autor do livro. Feliz que nessa semana de Halloween consegui fazer essas coisinhas temáticas, eu gosto muito. Ainda que as minhas leituras não tenham sido tão temáticas assim, eu consegui assistir coisas, né? Hoje também assisti o segundo capítulo, né, de Bem-vindos a Derry, e eu ainda estou nessa vibe, gente. Eu sei que tem muita gente que dá dia 1º de novembro a pessoa já entra na vibe Natal. Eu não sou tanto assim. Novembro pra mim ainda é uma extensão do mês de outubro, eu ainda fico nessa vibe mais macabra, e geralmente só em dezembro mesmo que eu entro na vibe de Natal. Acho que era isso mesmo que eu tinha pra falar sobre esses últimos dias, então agora vou falar sobre a leitura que eu concluí, né? Como eu comentei várias vezes aqui, esse livro foi uma buddy read que eu fiz com a minha amiga, né? Ela também terminou o livro hoje, inclusive, então ela já mandou lá os comentários dela, inclusive eu preciso sentar pra ouvir também e ler os comentários dela, mas eu gostei bastante desse livro, viu? Eu tava com um pouquinho de receio, assim, por essa coisa de a gente pensar que
não é muito necessário, né? Quando você lê o primeiro livro, você não sente muito aquela falta de ter uma continuação da história. Eu continuo achando que essa continuação ela não é indispensável, super necessária. Mas, já que ela existe, eu fico feliz pela existência dela por várias questões. Eu gosto, né, como eu tinha comentado, eu acho aqui em algum momento no vlog, eu gosto muito desses personagens, eu gosto de estar na companhia deles, eu gosto de estar nessa ambientação da ilha, né, criada aqui pelo C.J. Clune, eu gosto muito de toda a mitologia, eu gosto das relações entre esses personagens, essa família que a gente vem a conhecer aqui, essas crianças, o Arthur, o Linus, a Zoe, Ellen, enfim, todo mundo ali, mais as crianças, alguns personagens novos também que entram aqui nessa história, que são muito queridos, um em especial que eu amei conhecer. Então, isso pra mim é o ponto alto desse livro, né? Esses personagens, eles são o ponto alto, essa história como um todo tem muito essa coisa assim de quentinho no coração, de envolver você, de cativar você pelas relações entre esses personagens e pela existência desses personagens mesmo. Só que, pra mim, essa coisa de não ser uma continuação necessária é porque eu não acho que o autor tinha muito mais o que falar nesse livro. Eu acho que todos os assuntos que ele abordou no primeiro livro, eles se repetem aqui. A gente não tem nada muito novo. Uma coisinha ou outra, um tema ou outro ali, mas que são como se fossem coisas que estão embaixo do mesmo guarda-chuva que a gente já tinha visto no primeiro livro. Aceitação, fala sobre intolerância, fala sobre a hipocrisia, né, das pessoas que são intolerantes. Isso sempre acontece, né, delas serem incrivelmente hipócritas nas suas atitudes, falar um negócio, fazer outro. Fala muito sobre você se conhecer e se aceitar, né, pelo que você é. Então, assim, são muitas temáticas que a gente já viu no primeiro livro. Realmente não muda muito. O que ele expande aqui um pouco é a própria história do livro, né? Então, aquela história que a gente conheceu, a gente expande um pouco mais, vem alguns novos problemas, pega aquele ponto de partida ali de alguns dos problemas que ele apresentou e a gente expande isso aqui para uma certa situação, né, para poder ter um conflito, né, na história, porque afinal de contas senão não ia ter como contar, né, se não tivesse um conflito. E a partir desse conflito, várias outras coisas vão se desenrolando. Então, a história em si, ela tem um começo, meio e fim, ela tem um sentido, mas as mensagens que o autor passa por meio dessa história, eu acho que elas não são nada de novo. Então, por isso que eu não consigo achar esse livro tão incrível quanto o primeiro. Eu sou muito mais fã do primeiro, eu favoritei o primeiro, dei 5 estrelas, eu gostei muito. Esse aqui vai ficar aí com 4.25. Durante essa leitura, eu gostava muito de estar aqui na companhia desses personagens, mas como eu disse, não foi um livro que trouxe muitas coisas novas, assim, muitas reflexões novas, diferentes, mas esse livro tem um ponto muito importante aqui a se destacar, que é os agradecimentos. Se você não é uma pessoa que tem costume de ler agradecimentos, não deixa de ler os agradecimentos desse livro, porque eu acho que o autor, ele se posiciona de uma forma tão maravilhosa, tão icônica. Sério, eu quis levantar e bater palma de pé pra esse homem quando eu cheguei naquele final e vi o posicionamento dele com relação a pessoas trans, até porque, né, o próprio autor faz parte da comunidade. Esse livro super é um livro que abraça as pessoas queer de um jeito assim lindo de ver. Então é claro que a gente já imagina qual seja o posicionamento dele. Ele dedica esse livro a pessoas trans logo no começo e depois ele expande um pouco mais alguns comentários sobre uma pessoa que se tornou aí, né, uma representante, né, das pessoas que são contra as pessoas trans, né, que estamos falando obviamente da autora de Harry Potter, e ele fala aqui muito contra ela e é muito legal, assim, eu fiquei, sério, boca aberta, assim, com o texto que ele escreve aqui contra ela, como ele se posiciona, é sério, é uma coisa incrível, eu amei muito. Não deixa de ler os agradecimentos desse livro, de verdade, essa é a minha recomendação pra você, não deixa de ler, e pra quem tem dúvida se deve ou não ler, eu recomendo sim, eu acho que super vale a pena você ler, mas não espere que você vai encontrar nada muito diferente do que você encontrou no primeiro livro. Eu vi que algumas pessoas, assim, eu vi algumas resenhas de pessoas que falaram que ficaram meio entediadas, e eu entendo, porque realmente não é um livro com grandes acontecimentos, ele tem um pouco mais de acontecimento assim no começo e no fim. No meio é uma coisa assim não tão movimentada, sabe? Não é um livro com tantos acontecimentos, mais pra meiuca ali. Só no começo e no fim mesmo que algumas coisas maiores vão acontecer. Então eu entendo as pessoas que ficaram meio entediadas e acharam meio enfadonhas assim algumas partes. Então eu recomendo sim, se você leu o primeiro, mas também se você quiser só ficar com aquela história, eu não vou dizer que aqui, nossa, acontecem coisas que mudam completamente a dinâmica. Tem algumas mudanças importantes que são feitas em alguns pontos ali da história, mas o grosso continua sendo a mesma coisa, então não é um livro que traz tanta novidade assim. Bom, então, gente, é isso. Eu já vou começar um novo vlog amanhã, porque a gente precisa falar de TBR, a gente precisa falar do carrinho da TBR, fazer muitas coisas, então eu não vou mais ficar me prolongando aqui nesse vlog, vou deixar tudo pro próximo, muita coisa pra mostrar no próximo vlog, então este vlog vai ficando por aqui, agradeço muito a companhia de todos vocês que ficaram aqui até o final, espero muito que vocês tenham gostado.
gostado das leituras que eu fiz e também das outras coisinhas que eu trouxe aqui temáticas, né, pro vídeo. Gostei que eu consegui fazer algumas coisas temáticas aí de Halloween, porque é uma época que eu sempre gosto muito. Eu não senti que eu fiquei tão na vibe do Halloween esse ano. Acho que ano passado eu tava mais nessa vibe. E não sei se foi a vida, acredito que sim. Vida e responsabilidades, trabalho, essa coisa toda, não me deixaram tão na vibe quanto eu gostaria. Mas tá tudo bem também, eu consegui fazer algumas coisas, então eu tô satisfeita. No próximo vlog a gente fala aí sobre leituras de novembro e tudo que vem aí. Já estamos naquela fase final mesmo do ano, então a gente já começa a correr atrás de algumas coisas. Eu não tô tão, assim, correndo atrás de meta, porque eu tô bem tranquila na minha meta. Eu vou conseguir bater minha meta com antecedência, então eu tô bem tranquila mesmo. Mas ainda assim tem muitas leituras que eu quero conseguir encaixar nos meus meses, nesses 2 últimos meses do ano. Muita leitura que eu quero fazer. Antes de eu ir embora, queria pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever aqui embaixo e também deixar um like nesse vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo ou no próximo vlog aqui do canal. Beijo e tchau!